Há uma memória enterrada profundamente sob nossos pés, mais antiga que as cidades de concreto e mais silenciosa que as bibliotecas de pedra. Para compreender a ascensão de grandes civilizações, costumamos olhar para o ouro, para o ferro ou para a guerra. Mas esquecemos a verdadeira raiz que sustentou impérios inteiros. Um tesouro subterrâneo que foi, por séculos, a garantia de sobrevivência contra a fome e o caos. Imagine um vegetal que não serve apenas como alimento, mas que atua como um depósito vital de energia, capaz de permanecer adormecido na terra escura, esperando o momento certo para brotar e salvar vidas. Era este o elo invisível entre o povo e a terra, uma dádiva que exigia respeito, paciência e um conhecimento preciso que hoje quase desapareceu. Povos antigos, especialmente em terras áridas e difíceis da África subsaariana, entenderam antes de nós que a segurança não estava no que estava acima do solo, mas no que se escondia dele. O cultivo a esta planta não era uma tarefa simples de agricultura, era um ritual sagrado. Existia a crença de que a terra emprestava sua força ao homem através deste tubérculo e que, em troca, o homem devia devolver parte dessa força ao solo. A colheita não era um evento comercial, mas uma celebração da própria continuidade da existência. Eles viam na sua forma irregular e robusta não apenas comida, mas um símbolo de fertilidade absoluta, uma representação da capacidade da vida de se perpetuar mesmo nas condições mais adversas. O fascínio por este vegetal transcende a fisiologia. Existem relatos de que a preparação correta exigia segredos transmitidos apenas oralmente de mestre para aprendiz, dentro de um círculo de confiança. Um erro no manuseio, um desconhecimento sobre o ciclo da planta ou sobre o solo adequado poderia resultar em perda ou até em perigo, pois a natureza, embora generosa, guarda seus venenos para os desatentos. Esse mistério envolvia técnicas específicas de plantio em montes de terra, uma arquitetura subterrânea que garantia aeração e proteção, um conhecimento de engenharia orgânica que permitia colher toneladas de alimento onde a floresta parecia improdutiva. Era a ciência da sobrevivência disfarçada de tradição. À medida que os reis eram coroados e os exércitos marchavam, o verdadeiro poder que sustentava as estruturas sociais era a abundância garantida por esta raiz. Ela era moeda, era dote, era oferenda aos deuses e aos ancestrais. Mas algo estranho aconteceu ao longo do tempo. À medida que o mundo acelerou e as paisagens se transformaram em asfalto, essa conexão direta foi se perdendo. O conhecimento de como cultivar, como reconhecer a variedade correta e como prepará-la para liberar todo o seu potencial nutritivo, sem riscos, tornou-se uma lenda distante. O que era considerado o rei dos alimentos passou a ser visto com indiferença, relegado a um plano secundário, quase invisível nos supermercados modernos, escondido entre produtos industrializados que não possuem a mesma vitalidade. Permitimos que o ruído da modernidade abafasse a voz da terra. Paramos de olhar para o chão com reverência e passamos a olhar apenas para o horizonte, esquecendo que nossa estabilidade depende das raízes. Surge então a pergunta inquietante que ronda historiadores e botânicos. Como é possível que a base da alimentação de impérios inteiros, um símbolo de força e divindade, tenha sido apagado de nossa consciência coletiva em tão pouco tempo? Será que o esquecimento foi acidental? Ou simplesmente abandonamos a sabedoria que não se encaixava na velocidade do novo mundo? A resposta pode estar na própria planta, que continua lá, esperando pacientemente que redescubramos o código antigo para acessá-la novamente. O silêncio que envolve este vegetal nos dias de hoje é ensurdecedor se comparado ao barulho das festas e cerimônias que outrora homenageavam sua colheita.
Com o advento das grandes metrópoles e a industrialização da alimentação, o ritmo da natureza foi substituído pelo ritmo das máquinas. O alimento deixou de ser um elo espiritual e funcional com a terra para se tornar uma mercadoria de prateleira, padronizada, embalada em plástico, desprovida de história. Nessa transição caótica, o cultivo complexo e trabalhoso de raízes profundas foi substituído por monoculturas superficiais e de ciclo rápido. A planta que exigia um diálogo constante com o agricultor, uma compreensão profunda dos ciclos das chuvas e da textura do solo, não se adaptou à frieza da produção em massa. Ela recusou-se a ser domesticada pela impaciência industrial. O problema nunca foi a planta em si, mas a nossa incapacidade de ouvi-la. O conhecimento ancestral de que ela exigia um solo específico, muitas vezes preparado com técnicas de queima e adubação orgânica precisa, foi considerado arcaico e ineficiente. A sabedoria de que alguns tipos precisavam de semanas de descanso ou de processamento rigoroso antes do consumo para se tornarem seguros e saborosos foi perdida em meio à rapidez dos fast foods. Perdemos a noção de que a comida, em sua forma original, é poderosa e requer respeito. Esquecemos que a própria toxicidade de algumas variedades selvagens servia como um guardião, separando aqueles que detinham o conhecimento daqueles que não o tinham. O perigo existia apenas para os ignorantes. Para os iniciados, era o caminho para a vitalidade. À medida que as cidades inchavam, as gerações mais jovens abandonaram o campo, levando consigo apenas a lembrança vaga do que seus avós cultivavam. O vazio deixado por esse abandono foi preenchido por alimentos vazios nutricionalmente, mas fáceis de consumir. A planta que outrora definia a identidade de povos inteiros, que estava presente nos nascimentos, nos casamentos e nos funerais, reduziu-se a um item anônimo no canto de feiras livres, muitas vezes confundida com parentes distantes e inferiores. O cultivo religioso que via na terra o corpo da mãe e na raiz o filho nascido do sacrifício foi ridicularizado como superstição, e com ele foi-se a percepção de que cultivar é um ato sagrado de cocriação com a natureza. Existe, no entanto, uma ironia curiosa nesse abandono. Enquanto nos afastávamos dela, a ciência moderna começou a descobrir, tardiamente, o que os antigos sabiam por intuição. Estudos revelam que este tubérculo possui capacidades nutricionais e energéticas superiores a muitos grãos modernos, que sua composição pode sustentar populações com muito menos impacto ambiental do que a pecuária ou a agricultura de grãos. Mas a ciência sozinha, sem o conhecimento prático da terra, não consegue ressuscitar essa tradição. É necessário reaprender a tocar a terra, a entender a umidade do solo e a paciência necessária para esperar o desenvolvimento subterrâneo. Há um código secreto, uma forma correta de manejá-la, que garante não apenas a sobrevivência da planta, mas a regeneração do solo onde ela vive. O mistério persiste porque, embora estejamos rodeados por sua história, nós a olhamos sem ver. Não reconhecemos o gigante adormecido. A sensação de perda é palpável, como se tivéssemos jogado fora a chave de nosso próprio sustento. Mas a natureza não retira seus presentes completamente. Ela apenas os esconde até que estejamos prontos para respeitá-los novamente. O silêncio das cidades pode ser quebrado se redescobrirmos o valor do que foi deixado para trás. A raiz sagrada que sustentou impérios, símbolo de força inquebrantável e fertilidade, que foi esquecida no vai-vém das cidades modernas, tem um nome que carrega o peso da terra e a doçura do sustento. O nome que os ancestrais sussurravam ao plantar e aos quais agradeciam ao colher. O segredo que esteve à nossa frente o tempo todo, aguardando o momento do retorno. É o inhame. O inhame
pertencente ao gênero Dioscorea, surge agora não apenas como um vegetal, mas como uma personagem histórica que foi forçada ao exílio. Ao pronunciarmos seu nome, despertamos ecos de uma época onde a África prosperava, graças à sua capacidade de adaptação e resistência. Mais do que um alimento básico, o inhame era o pilar social e econômico de reinos como o da Nigéria antiga e da Costa do Marfim. Grandes festivais eram dedicados a ele, como o Festival do Novo Inhame, onde a comunidade se reunia para agradecer a terra pela colheita e comer os primeiros tubérculos sagrados antes de liberá-los para o consumo comercial. A planta simbolizava a renovação, a promessa de que a terra continuaria a prover se os rituais de respeito e as técnicas de cultivo fossem seguidos à risca. A relevância do inhame reside em sua robustez. Diferente de culturas delicadas, ele prospera em solos onde outros falhariam, fixando-se profundamente e criando uma rede de sustentação que protege a terra da erosão. Existe um conhecimento quase mágico em seu cultivo, a arte de construir os tocos, ou montes de terra, que permite que o inhame se desenvolva largo e pesado. Essa técnica, passada de geração em geração, é a chave para entender a autonomia que ele oferece. Se cultivado corretamente, com a rotação de áreas e o manejo orgânico da palhada, o inhame não esgota o solo. Ao contrário, o fertiliza. É um ciclo perfeito de vida, onde o homem toma apenas o excedente de energia que a planta generosamente oferece, devolvendo o resto em forma de cuidado. Além de seu valor histórico, o inhame é um tesouro de sobrevivência natural, rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais essenciais como o potássio e o manganês. Ele é um combustível de longo prazo para o corpo humano. As propriedades medicinais conhecidas pela medicina tradicional popular indicam seu uso no fortalecimento do sistema imunológico e na desintoxicação do organismo. No entanto, o uso correto é fundamental. O conhecimento antigo sabia distinguir as variedades, tratando as que possuíam substâncias irritantes com processos de secagem, cozimento prolongado ou fermentação, transformando um potencial veneno em um remédio poderoso. É esse domínio sobre a transformação que nos dá o controle sobre nossa própria nutrição. Reintegrar o inhame à nossa vida moderna não é apenas uma questão de culinária. É um ato de resgate cultural e de soberania alimentar. Imaginar que podemos ter em nossos quintais ou em pequenas propriedades uma fonte de alimento que dispensa agrotóxicos e exige pouca tecnologia industrial é libertador. O segredo está em observar e respeitar o tempo da planta, em entender que ela exige um solo fofo e solto para respirar, e que a colheita deve ser feita no momento certo de maturação, quando a energia da folha começa a retornar à raiz. É um convite para desacelerar, para sujar as mãos de terra e para reaprender a linguagem da natureza que nossos avós falavam fluentemente. A história nos ensina que o futuro, muitas vezes, está escondido no passado. O inhame, essa raiz sagrada e resistente, nos espera, não como uma relíquia de museu, mas como uma solução viva para os desafios de hoje. Ele nos lembra que a verdadeira fertilidade não vem de uma fábrica, mas da relação honesta e trabalhosa com o solo. Ao redescobrirmos essa planta, redescobrimos uma parte de nós mesmos, aquela parte que entende que a sobrevivência e a felicidade dependem da nossa capacidade de cultivar e preservar. O conhecimento não foi perdido para sempre. Ele apenas aguarda sementes interessadas em florescer. Se você deseja continuar desvendando os mistérios da natureza, reaprendendo os segredos que o tempo tentou apagar,
e reconectando-se com a força das plantas que construíram nossa história. Acompanhe o canal Código Verde. Juntos, podemos quebrar o silêncio das cidades e voltar a ouvir a sabedoria da terra. Até a próxima jornada.